Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Primeiro a gente agradece aí a sua companhia já conosco aqui nessa live do BNC. Primeiro a gente te convida para curtir a fanpage do BNC, facebook.com/BNC, curtir e seguir para você ficar bem informado, ter sempre aquela notificação no seu celular, no seu smartphone, no seu Facebook, para que você fique bem informado. A gente também te convida a curtir e compartilhar essa live para que você e seus amigos fiquem bem informados com as principais notícias desta quinta-feira, dia 15 de março de 2017, quarta-feira, perdão, e a gente já começa falando da reforma da Previdência, a polêmica reforma da Previdência, que obstrui aí a pauta no Congresso Nacional. Carlos Eduardo Matos, lá de Brasília, tem as informações. Cadu, o governo Temer enfrenta uma forte resistência da sociedade, né, em relação a essa reforma da Previdência, mas também parece que não vai ter vida fácil no Congresso, é isso mesmo? Boa noite para você. Exatamente, Daniel. Boa noite a você, boa noite aos nossos amigos ouvintes, espectadores da BNC ao vivo. Pois é, Daniel, a reforma da Previdência deve ser votada agora em meados de abril, né, e o prazo está apertado para que os deputados apresentem as suas emendas para a reforma, né? E o governo tem muita pressa em fazer a votação. Com relação à bancada do Amazonas, Daniel, nenhum deputado quis se manifestar a respeito deste assunto, porque a reforma da Previdência é um assunto muito complexo, né? Agora, cada estado está olhando para o seu pleito, e com o Amazonas não é diferente. Mas é provável que os deputados vão seguir a orientação dos seus partidos. Então, vamos acompanhar de que forma cada partido vai votar quando chegar a hora da votação da reforma da Previdência. Hoje teve dia de audiência pública lá no plenário das comissões, né, onde o governo apresentou alguns números que, na visão do relator da reforma, são assustadores. Apresentou números quais informam que o número de arrecadação líquida do regime geral da Previdência Social e paga os benefícios do setor privado, se crescesse 50% até 2030, o déficit seria superior a 150 bilhões. O relator, Arthur Maia, disse que a reforma não vai prejudicar os mais pobres da população. Pelo contrário, o modelo proposto vai incluir todas as pessoas, dos mais ricos aos mais pobres, sob as mesmas regras. Essas palavras são do relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia. Vamos ver como é que vai sair toda essa história, porque até o momento, Daniel, não há consenso com relação à reforma. E hoje foi dia de muita briga e muita obstrução no plenário da Câmara. Tá certo então, Cadu. Obrigado pelas informações. Boa noite. Vamos acompanhar aí bem de pertinho como vai ficar a situação toda. Afinal de contas, milhões de brasileiros vão ser afetados. Boa noite, Cadu. Até amanhã. Um abraço, Daniel. Portanto, está aí o Carlos Eduardo Matos falando sobre a reforma da Previdência, que teve mais um capítulo hoje, porque a Justiça do Rio Grande do Sul decidiu obrigar o governo Temer a retirar a propaganda da reforma da Previdência. O governo vinha aí fazendo uma extensa campanha nas redes sociais, nos jornais e também nas TVs, com uma propaganda dizendo que era preciso reformar para não acabar. Essa era a propaganda do governo Temer, e a Justiça entendeu diferente, disse que o governo Temer usa isso para tentar convencer a população de uma medida que não é educativa e outros critérios também que a juíza adotou. O governo Temer tenta aí aprovar essa medida justamente porque atende a principal base do governo Temer, que é a elite de empresários, né? Mas essa manifestação também correu o país inteiro, teve manifestação em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Manaus, que a gente também vai falar ainda nessa edição sobre esse assunto, mas também teve em Boa Vista, Roraima, e é para lá que a gente vai ao vivo. Luiz Valério, como é que foi as manifestações ocorreram aí no centro da cidade? Conta pra gente, qual foi os sindicatos, quais foram as categorias que pediram aí foram para as ruas para protestar contra a reforma da Previdência? Boa tarde, Jordano. Boa tarde, os amigos do Resumo e do BNC Amazonas. Pois é, teve uma grande manifestação também aqui no estado de Roraima, pela manhã. Reuniu aí em torno de 2.000 pessoas lá na Praça do Centro Cívico, como sempre acontece, em frente à Assembleia Legislativa. A contagem oficial em torno de 1.500 a 2.000 pessoas. E aí, servidores da Justiça Federal, servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, também servidores da Assembleia Legislativa, o Sinter, que é o Sindicato Estadual dos Professores, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Roraima, Sindicato, como eu disse, dos servidores do Poder Judiciário e muitos outros, CUT, enfim,
várias entidades sindicais envolvidas nessa manifestação de hoje pela manhã, protestando contra a reforma da Previdência. E o mote é o mesmo dos outros estados. A reforma, do jeito que está proposta, do jeito que foi proposta pelo governo Temer, prejudica, segundo os sindicalistas, todos os trabalhadores do Brasil. Primeiro, eleva aí o teto, o tempo de aposentadoria para 65 anos. Muita gente sequer consegue chegar aos 65, acaba morrendo antes. E também tira direitos trabalhistas, segundo o entendimento dos sindicalistas. Daí, essa manifestação que durou várias horas lá na Praça do Centro Cívico. Eles se reuniram primeiro em frente à Assembleia, montaram um palco para proferir seus discursos, teve apresentações musicais e, na sequência, os sindicalistas saíram numa volta ali na Praça do Centro Cívico. Essa foi a manifestação aqui no estado de Roraima. E o grito é uníssono. Da forma que está, o projeto de reforma da Previdência não serve para o Brasil. Eles também dizem que o governo está blefando quando afirma que a Previdência está quebrada. Na verdade, na opinião dos sindicalistas, o que está faltando é planejamento, cuidado, zelo com os recursos públicos por parte do governo federal. E aí citaram os casos de corrupção que desviam dinheiro público a rodo, como tem mostrado a Lava Jato, entre outras questões. Meu caro, o outro ponto que eu gostaria de comentar hoje diz exatamente respeito ao suplente do senador Telmário Mota, o Thieres Pinto. Ele é difícil de conversar, né? Nosso correspondente em Brasília, o Carlos Eduardo Matos, tentou conversar com ele e conseguiu, ainda que o Thieres Pinto tenha tentado fugir. Ele não se deixa fotografar, ele não se deixa filmar e fala como se estivesse fugindo, sem querer responder aí a questões, mas conversou rapidamente com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Me chamou a atenção, por ser aqui de Roraima, por trabalhar e viver em Roraima há décadas, há anos, quase 2 décadas, na verdade, é que o Thieres Pinto nunca pôs os pés aqui. Talvez tenha posto os pés eventualmente. Ele não é daqui, ele é cearense, assim como eu, mas mora em Brasília há muitos e muitos anos e está estabelecido lá como produtor audiovisual. Foi cinegrafista da TV Globo durante muito tempo, cobrindo inclusive o Palácio do Planalto. E agora virou, assim, num desses lances de sorte que só a política, os arrumadinhos da política conseguem fazer, virou senador, ainda suplente por Roraima. E aí, perguntado pelo Carlos Eduardo Matos sobre como tem sido a experiência dele, e aí eu quase morro de rir com a resposta. Tem sido muito doido. Sim, não parece que falta seriedade no trato com a política, né? Você pergunta para um senador, como é que está sendo a sua experiência no Senado? A resposta é muito doido. Realmente, com o clima de corrupção, de instabilidade, de incerteza e o corre-corre dos políticos para fugir da Lava Jato, realmente a experiência no Senado deve, de fato, ser muito doida. Tá certo, então, Carlos, agora que resposta inusitada, né, Luiz? Isso é coisa que o senador fale, né? Mas enfim, a gente te espera amanhã a partir das 5h30 da tarde. Obrigado, Luiz, pelas informações. Boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã, então. Portanto, está aí o Luiz Valério trazendo as informações de Roraima. Você de Roraima que está assistindo essa live, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. bncroraima.com.br, você fica por dentro aí das principais notícias do estado daí de Roraima. Vamos para o Amazonas porque o Ministério Público Federal pediu a recuperação do garimpo do Juma. Pode descer aí, Luan, para a gente mostrar a matéria completa. Dentre o Ministério Público aponta aí graves impactos ao meio ambiente e pede a paralisação total do garimpo. A decisão na íntegra, completa, você confere no bncamazonas.com.br, né? Vamos para as rapidinhas do BNC? Nas rapidinhas do BNC a gente tem que o Braga, o senador Eduardo Braga, foi aclamado como presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado. O PMDBista disse que vai cuidar da BR-319. O assunto é polêmico. Ontem você viu aqui no resumo que tanto o deputado Alfredo Nascimento quanto o senador Omar Aziz, eles tiveram uma cobrança firme em relação ao presidente Michel Temer, um compromisso que o Temer teria assumido com o Amazonas de pavimentar aí a BR-319, e agora hoje Braga diz que vai cuidar por conta de ser presidente dessa comissão, vai cuidar da BR-319, os detalhes todos no bncamazonas.com.br, lá nas rapidinhas, com as principais notícias do mundo político, né?
Vamos finalizar com a parte do BNC, aqui do Em Resumo, falando sobre uma dor de cabeça que o Sinetran arrumou, viu? Há um projeto aí de colocar Wi-Fi nos terminais. Só que agora as pessoas, o Sinetran, que é o sindicato do Sindicato das Empresas, afirmou que está tendo um problema, justamente porque a população está ficando mais tempo nos terminais para aproveitar o Wi-Fi. Aí cai a conexão, fica mais lenta, então eles arranjaram um problema. Os detalhes dessa história toda também nas rapidinhas do BNC, no bncamazonas.com.br, você confere lá, uma notícia inusitada, né? Vamos para o imediato agora com as notícias de polícia e cidades, vamos lá? A gente começa falando sobre uma dupla de bandidos que atuava na região do Petrópolis e a população deteve eles, né? E até a polícia chegar, mas até que a polícia chegasse, aí teve os bandidos estão ensanguentados, provavelmente teve aí agressões da população. Os detalhes dessa informação facebook.com/imediato online com as principais notícias de polícia e cidades. Ainda no imediato, a gente tem traficantes colombianos são presos com mais de 300 quilos de drogas. Eles foram presos aqui em Manaus. A Keldman foi lá conferir, fez a entrevista com o policial responsável pela operação. Você também confere no imediato, lá no Facebook do Imediato, né? Agora a gente vai falar sobre as manifestações aqui em Manaus também. O Imediato acompanhou essas manifestações contra a reforma da Previdência. Aqui em Manaus, uma delas foi em frente à sede do Palácio do Governo, no bairro Compensa, na zona oeste da capital. Vamos ouvir as reivindicações. A Keldman foi lá, acompanhou. Vamos ver quais as principais reivindicações do movimento dos professores. A nossa equipe encontra-se aqui na Avenida Brasil, no bairro da Compensa, onde acontece o movimento dos profissionais na área de educação. Eu vou conversar aqui com a professora Elma Sampaio, que é coordenadora da Asprom Sindical. Asprom Sindical, isso. Dos professores e pedagogos de Manaus. Me diga uma coisa, qual o principal objetivo dessa manifestação nesse momento que acontece aqui em frente ao Palácio do Governo? O objetivo é fazer o nosso contraponto à reforma da Previdência que está sendo aí proposta pelo governo Michel Temer. Está aí a questão da manifestação dos professores em relação à reforma da Previdência. Eles são contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer. Lembrando que você também pode aí pedir para o Imediato ir à sua comunidade, falar dos problemas do seu bairro. Tem um número aqui na tela que você vai conferir. No número na tela você confere com as principais pede para que a gente vá no seu bairro, na sua cidade, para que as suas reivindicações aí no seu bairro sejam atendidas, né? Agora a gente fecha o resumo de hoje falando do hashtag Toadas, né? Tradição já em Manaus. A partir do meio-dia no Facebook do BNC, facebook.com/BNC, você confere o hashtag Toadas, que neste sábado... toada para você, com mais de 2 horas de programa. Você já sabe como funciona, né? É muita toada de qualidade, muita música de qualidade. Você confere sábado, meio-dia, no Facebook do BNC. Muito obrigado pela sua audiência. O resumo fica por aqui. Lembrando que daqui a pouco tem essa edição na íntegra no BNC Play. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E até amanhã. BNC, você precisa saber. Eu estou pagando uma dívida com a unidade médica HGR, essa família HGR. Aqui, nessa unidade, a minha vida já foi salva, né? A minha vida já foi salva, um membro da minha família. E em 2014, eu prometi a mim que eu faria uma exposição aqui dentro para o meu cirurgião. Eu não podia trazer para cá uma temática densa, uma temática pesada. Eu tinha que trazer uma coisa poética, um assunto lúdico, né? E eu fui feliz porque a bicicleta amazônica já estava pronta. E cada vez que eu entro ali naquele portão, eu fico observando
o comportamento dos pacientes, porque eu percebo que há uma reação positiva, principalmente à noite, quando os pacientes saem dos blocos, tá? E vêm olhar, contemplar, descansar a mente. E ontem uma amiga minha aqui, que está hoje com o esposo dela aqui, ele está internado aqui, né? E aí ela disse, eu saio de noite e fico fazendo a leitura das obras, sabe? Isso é legal, entendeu? Que eu chamo e uso sem ter vergonha. Isso para mim é amor. TV Zap, compartilhando Roraima com você. A vida no interior não é fácil, a gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em popa. Governo do Amazonas, governo das pessoas.